que um CDB que rende 100% do CDI rende sempre menos do que a Selic? Rende sempre menos do que a Selic. Menos do que a Selic. Este é mais um vídeo da série Renda Fixa, Papo Fora da Curva, e para falar sobre isso, quem está aqui com a gente é Eduardo Pérez, analista da Nuinvest. Edu, vamos lá, para responder a pergunta que eu fiz aqui no começo do vídeo, vamos falar primeiro entre a diferença entre Selic e Selic Over. A gente tem, na verdade, essas taxas, né? A Selic Meta, a Selic Over e também a taxa DI, que na verdade são três coisas distintas, mas são bem parecidas na prática. A Selic Meta é aquela taxa de juros que o Copom define a cada 45 dias em reunião. É também a taxa básica que é usada como parâmetro para outras operações de crédito no país. A gente tem a taxa Selic Over, ou a taxa Selic efetiva, que é uma taxa usada para operações de crédito de um dia entre as instituições financeiras, quando elas usam títulos públicos como garantia para esses empréstimos. Então, todo dia, as instituições financeiras elas têm que fechar o dia com caixa zerado, isso por conta de regulação do próprio sistema financeiro para evitar algum colapso de um dia para o outro entre instituições que fiquem com caixa negativo. O Banco Central, para evitar esse desequilíbrio no sistema financeiro, ele disponibiliza uma linha de crédito especial para essas instituições, caso elas não consigam fechar o caixa no dia. Só que se você é um banco e você precisa falar para o seu chefe, que é o Banco Central, que você não conseguiu fechar o caixa, pode ter certeza que seu chefe não vai ficar muito contente com isso. Então, para desestimular essa prática que seria irresponsável de você deixar sempre para o último momento para pedir dinheiro emprestado, ou então emprestar dinheiro que está sobrando em caixa para o Banco Central, o próprio Banco Central ele usa uma ferramenta de política monetária chamada de redesconto. Então, o banco que tem o dinheiro sobrando em caixa, ele vai entrar em contato com o Banco Central e vai emprestar esse dinheiro para o Banco Central. Porém, a taxa que ele recebe de remuneração de um dia é a taxa Selic Meta menos 0,10 ponto percentual. Já faz alguns anos que está dessa forma, com essa diferença de 0,10, e o mercado trata essa taxa como uma taxa punitiva. Se a instituição financeira tem dinheiro a menos em caixa e ela precisa pegar emprestado dinheiro com o Banco Central, aí o Banco Central vai cobrar a taxa Selic Meta em 100%. Então, no dia a dia, os bancos acabam até emprestando entre si, utilizando títulos públicos como garantia, com essa remuneração da Selic menos 0,10 ponto percentual, que seria essa taxa caso eles fossem pegar com o Banco Central. E aí, como que o DI entra nisso tudo? O DI, na teoria, seria a taxa de operações parecidas com essas que a gente comentou, de um dia entre instituições financeiras, mas seriam de operações em que as instituições usam títulos privados como garantia. Nesse caso, as instituições elas emitem um instrumento de renda fixa chamado Certificado de Depósito Interfinanceiro, que é o famoso DI, mas o CDI, na verdade, é um instrumento de renda fixa e a taxa DI é um índice de correção que vem do CDI. Só que como as operações de CDI estão em desuso entre as instituições financeiras, se a gente consultar o site da B3, a gente pode ver que são menos de 10 operações desse tipo por dia. E isso abriria o espaço para manipulação da taxa, já que você poderia ter duas instituições financeiras fazendo operações casadas entre si, jogando a taxa lá para baixo dessa remuneração, e aí ela remuneraria os investidores com uma taxa relativamente menor do que a taxa Selic, por exemplo. Então, pensando nisso, a B3 elaborou uma nova metodologia de cálculo dessa taxa DI, que passou a valer a partir de outubro de 2018, e nesse guia de metodologia de cálculo, você tem que o número das operações que são elegíveis para fazer o cálculo da taxa DI tem que ser igual ou superior a 100 por dia, o que a gente já
percebe aqui que não existe na prática já faz um tempo, e o somatório dos volumes dessas operações elegíveis tem que ser superior a 30 bilhões de reais, sendo que hoje em dia a gente tem ali na faixa de 2 bilhões, 2,2, 2,3 por dia. Se no dia da apuração da taxa DI, que acontece diariamente, ao menos uma dessas condições ela não for observada, então a taxa DI vai ser igual à taxa Selic Over divulgada do dia. Então, como os empréstimos via CDI, que utilizam títulos privados como lastro, né, como garantia, estão acabando, a B3 meio que automaticamente já coloca a taxa DI como a Selic Over para essas operações. As operações de CDI estão acabando, mas as operações de renda fixa que seguem a variação da taxa DI, aí essas sim, elas estão aumentando. Certo, agora a gente está tendo toda essa conversa sobre Selic Meta, Selic Over, taxa DI, como que são formadas essas taxas, para entender o que mexe no nosso bolso. Vamos lembrar que a gente começou esse vídeo aqui querendo saber por que um CDB que rende 100% do CDI não rende o percentual da Selic Meta. Então, Edu, o que tudo isso tem a ver com os nossos investimentos? Tem a ver, em primeiro lugar, que é mais um caso de jabuticaba brasileira aqui do mercado financeiro que a gente tem. Poucas pessoas acabam sabendo disso, mas tem alguns investidores que percebem, quando eles vão ver a rentabilidade do CDB, que depois de um ano a rentabilidade ainda está abaixo da Selic Meta. É por conta desse caso, realmente os títulos privados, por conta de leis que regulam o mercado financeiro, eles têm que seguir a taxa DI e não podem seguir a taxa Selic. Então, você tem toda essa história que a gente contou aqui para justificar por que uma taxa Selic de 7,75 vai ocasionar num CDB 100% CDI tem uma rentabilidade ao ano de 7,65 na maioria dos casos. Lembrando que aqui no canal do Invest News você encontra os outros episódios da série Renda Fixa, Papo Fora da Curva. Se inscreva se você não fica por fora, acompanha sempre aqui o nosso conteúdo, deixa o like se você gostou desse vídeo e até a próxima. Valeu, Edu! Valeu, tchau, tchau!